Do ônibus, todo mundo muito preocupado aí porque vem uma nova licitação. A gente sabe que do jeito que tá não dá, porque não tá bom. Tem ônibus aí andando de um lado da via, andando do outro, Sim. corredor, faixa exclusiva, tudo meio que sem função, tudo bagunçado. Faz muito tempo que a cidade de São Paulo precisava passar aí por uma renovação, né, de frota, de linhas e de tudo mais. Só que tem muita gente com medo essa nova licitação que vem aí, sobretudo porque fala num número menor de ônibus, número menor de linhas, nessa remodelagem. Esse edital saiu agora de madrugada, o edital aí para a licitação do setor, tem milhares de páginas, a gente só conseguiu pegar algumas mudanças importantes, Rodrigo, não é? Desde cedinho a gente começou ali a dar uma olhada nesse edital e a gente mostra para vocês alguns detalhes aqui para vocês já começarem a entender o que é que vai acontecer, tá? Pelo novo edital, todos os ônibus, então, deverão ser acessíveis para pessoas com deficiência, todos também deverão ter ar-condicionado e limitador de velocidade de até 50 km por hora. Os ônibus também deverão estar preparados para receber acessórios para o Wi-Fi e suporte para bicicletas. Bom, essas são só algumas das novidades. É claro que tudo isso é importante, mas o pessoal está preocupado demais, como eu disse ainda há pouco, com relação à mudança aí das linhas. O secretário municipal de transportes, o João Otaviano, está ali junto com o Felipe Guedes. Vamos discutir um pouquinho isso. Eu começo de cara aqui, representando aí a demanda, pelo que eu tenho lido, ouvido dos nossos telespectadores, que é com relação a esse número de linhas aí. Como é que diminui o número de linhas ou de ônibus, não sei exatamente, e tem uma qualidade no serviço melhor? É a pergunta que todo mundo faz. Um bom dia para vocês. Bom dia. Oi, gente, bom dia. É uma questão matemática, né? Hoje a capital tem 14.457 ônibus. Pelo novo edital, deve ter passado a ter 13 mil, ou seja, 1.000 ônibus a menos. Secretário, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. O que o senhor diria para as pessoas que usam os ônibus? 1.000 ônibus a menos. Os ônibus já andam abarrotados. Vai melhorar? Não é que são 1.000 ônibus a menos na cidade. Você tem uma racionalização de linhas que são concorrentes. Então, o que acontece? Você tem um conjunto de linhas que tem uma superposição ao longo do trajeto como um todo. Isso é desfavorável, porque o que as pessoas vão fazer? Você vai pegar um ônibus com menos gente, vai entrar no corredor de ônibus, você costuma ver isso. É aquele mangueirão de ônibus parado um atrás do outro. Você diminui a velocidade e você não aumenta a oferta, né? Então, o que nós estamos fazendo? Os técnicos da SP Trans estudaram detalhadamente essas linhas e a ação é nessas linhas onde há uma superposição ao longo do percurso. De maneira que você retira alguns desses ônibus, dá uma oferta maior de velocidade, uma melhora na viagem e você compõe com os dois sistemas, o local e o de articulação, maior chegada nesses pontos onde você tem parte desses ônibus com baixa capacidade. Então é isso que vai fazer, não tem uma redução de linhas na cidade, tem uma otimização em cima dessas linhas cuja superposição é muito longa e isso vai melhorar o tempo de viagem das pessoas. Mas e a quantidade de lugares? Como é que vocês vão aumentar tirando o ônibus? Não, você vai ter o seguinte, na ponta, no sistema local e no sistema estrutural, você vai trazer mais gente para pegar esses ônibus com maior velocidade e maior frequência. O que vai acontecer? Esses ônibus vão passar mais vezes, com menos lugares, né, ocupados, ou seja, vai ter mais lugar vazio no ônibus para que as pessoas possam pegar esses ônibus para fazer esses longos percursos. Então você aumenta a carga dos ônibus na entrada, você articula esses ônibus até esses pontos, nesses pontos você oferece uma viagem mais rápida e, portanto, você vai ter um maior número de assentos. Então você veja no edital, você tem uma oferta maior de assentos nos ônibus. A gente vai continuar acompanhando isso, é uma questão complexa para entender, mas a gente tem outros tópicos para tratar aqui também. Secretária, a Prefeitura foi muito criticada por ter colocado o rascunho desse edital em consulta pública no Natal, na época de férias, e que era muito difícil participar, as pessoas participarem disso. Vocês levaram em conta as pessoas que conseguiram participar, deram uma satisfação do que usaram ou não na versão final do edital? Olha, o edital teve até uma extensão desse prazo, justamente para que todo mundo pudesse participar. Para você ter uma ideia, foram mais de 8.500 questões colocadas, sugestões, perguntas, né? E todas elas foram avaliadas. Então, aquela audiência pública, né? E a consulta pública nos ajudou a escrever esse edital como ele está hoje. Foram mais de 8.500 questões colocadas. Vocês aproveitaram alguma delas? Muitas delas, muitas sugestões, porque é importante essa articulação com a sociedade, porque as pessoas nos contam o que sentem na ponta do sistema e em pontos específicos do sistema para que a gente possa
possa melhorar a performance, melhorar o projeto, de maneira que tudo isso foi articulado. 8.500 pessoas aí, ou 8.500 colocações através da consulta pública e que foram analisadas pelos técnicos da SP Trans. Secretário, a gente sabe que em São Paulo terreno muito grande é uma raridade. Vocês exigem que as novas empresas agora tenham garagens no município de São Paulo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão desapropriar as garagens antigas, as atuais, das atuais empresas? Como é que vocês não vão favorecer quem tem o terreno e quem não tem? Essa é uma boa colocação. O edital prevê isso. Há um dispositivo de desapropriação das garagens para que todo mundo possa concorrer em igualdade de condições. Então, as empresas que não estão em São Paulo, eventualmente venham a participar e ganhem o processo licitatório, elas vão poder usar esse mecanismo que está descrito no edital, usar a declaração de utilidade pública e fazer a desapropriação, de maneira que todo mundo vai concorrer em igualdade de condições para que isso que você colocou, essa limitação de terreno, não seja um fator de favorecimento a quem já está no sistema e uma limitação a quem queira entrar no sistema. Ontem eu peguei um ônibus lá na Zona Sul e estava sem cobrador. O pessoal me disse que lá é raridade ter cobrador. O ex-prefeito João Dória chegou a dizer que a prefeitura iria incentivar a extinção do cargo. Isso já está em processo, essa extinção já está acontecendo, o novo edital prevê isso? Não. O edital não trata disso, nós não estamos tratando disso agora nesse edital. Eu vi a sua matéria ontem, você pegou um ônibus local, esse ônibus local não necessariamente precisa ter cobrador, mas isso não significa que há uma mudança no sistema. Você pegou um ônibus, foi até um determinado terminal e esse trecho pode ser com um ônibus menor, um mini ou um midi ônibus, e aí não há necessidade de cobrador. Mas o edital não prevê isso não está em discussão. Chegou-se a falar sobre corredores e terminais, né, disso ser colocado na responsabilidade das novas empresas. Como é que ficou? Não, os terminais, inclusive, ontem tivemos aí uma apresentação à sociedade do modelo de concessão de terminais. Então, os terminais têm um processo que está sendo conduzido pela Secretaria de Desestatização para que você tenha uma concessão dos 27 terminais da cidade. Eles vão se integrar ao sistema, mas é uma operação privada de concessão. E os corredores permanecem sob gestão da SP Trans, né? E com construção da própria prefeitura através da SP Obras. Secretário, hoje a prefeitura gasta 2 bilhões e 900 milhões de reais com subsídios. Acaba que os passageiros pagam duas vezes para andar de ônibus, né? Pagam a tarifa e depois o subsídio que a prefeitura paga, que é com dinheiro público. Esse novo edital, ele prevê alguma forma de reduzir esse subsídio? A remuneração das empresas vai mudar? Não. O subsídio vai continuar, as pessoas não pagam duas vezes, não. Tem gente que não usa o ônibus e paga. Então, o que acontece? O subsídio é uma forma de uma política pública de você garantir àquelas pessoas de menor renda o acesso ao sistema. Então, o subsídio continua, são 2 bilhões e 900. A tentativa é que a gente, com a eficiência do sistema, diminua a questão do subsídio. Mas para esse modelo hoje, ele está mantido o valor de 2 bilhões e 900 de subsídio. Uma consultoria feita alguns anos atrás chegou à conclusão de que a margem de lucro das empresas aqui em São Paulo era muito alta. Isso vai diminuir com o novo edital? Já diminuiu. Se você pegar a questão da estrutura do edital, você vai ver que a taxa interna de retorno, né, que implica na remuneração das empresas, ela diminuiu. Ela hoje estava operando com um modelo de 14% e agora ela vai operar com um modelo de 9,85%, fruto de um grande estudo que foi feito para equilibrar o sistema. Isso não significa que houvesse um valor exagerado, significa que o novo modelo permite uma maior eficiência com uma taxa de interna de retorno menor e mais justa para todo o sistema. É bom para o próprio proprietário, para o operador do sistema e é bom para o usuário e para a cidade. O usuário, que hoje em dia reclama tanto, eu posso dizer isso porque eu ando de ônibus praticamente todo dia, reclama tanto do sistema, ônibus cheio, ônibus velho, ônibus sujo, ele vai ter voz, ele vai poder dizer da qualidade, isso vai interferir na remuneração, na avaliação dessas empresas? Com certeza. Você vai ver lá no edital que no formato de remuneração tem um aspecto em que você aplica até um redutor financeiro na remuneração e ele leva em consideração a satisfação do usuário dentro do índice de qualidade do transporte. Então é fundamental para nós que o usuário se manifeste para a gente ajustar o sistema. E é verdade, a gente precisa melhorar o sistema, precisa melhorar a qualidade, precisa melhorar a oferta e é isso que se pretende com essa licitação. Mas como é que vai ser essa participação do usuário? Através de uma pesquisa de satisfação.
Essa pesquisa de satisfação através de mecanismos próprios por sistema e por região vai nos dar uma medida de como o usuário está sentindo o sistema, como ele está usando o sistema e o que ele demanda do sistema. Isso implica num percentual que pode afetar a remuneração, então, do operador. Para a gente encerrar, em 3 anos é o prazo de transição. Eu diria que em 3 anos a frota de ônibus de São Paulo vai estar nova. Em 3 anos nós vamos implantar um novo sistema, a frota continua a sua renovação permanente, ela vai ter aí os novos ônibus com acessibilidade total, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com os bancos estofados, com uma condição melhor de transporte. Essa é uma determinação da Prefeitura, o prefeito Bruno Covas tem sido absolutamente rigoroso nisso e determinou que esse novo modelo, de fato, traga esse benefício para o usuário. O que a gente espera, secretário. Muito obrigado. Rodrigo? Não, segura o secretário aí com a gente. Vamos dar mais um giro, ver o que as pessoas têm para perguntar. Antes de passar para o Thiago Scheuer, que está dentro de um ônibus, inclusive com os passageiros, eu só queria saber rapidamente aqui uma dúvida minha. Qual é a velocidade média dos ônibus hoje em São Paulo? A velocidade média fica abaixo dos 30 quilômetros, em alguns trechos até 20, com os limitadores de 50 quilômetros no máximo. Tá bom. Não, só porque os próximos ônibus vão ter limitadores de 50, sim. Então tem uma margem aí para andar um pouquinho mais rápido. Olha, eu estava olhando aqui e a gente recebe, tem muita gente escrevendo com hashtag BDSP, só que coisas muito pontuais, a gente teria que ficar o dia aqui. Mas a gente não pode fazer isso agora, mas certamente faremos nos próximos dias, pegar ponto crítico, né, de cada um. Tem gente falando aqui, olha, tem 9 linhas na minha área, vai passar a ter só 8, 7, enfim. Não dá para a gente discutir isso agora pontualmente, mas nos próximos dias a gente vai aqui no Bom Dia São Paulo monitorando e discutindo e tentando atender todo mundo, esclarecendo o que vai acontecer. A gente consegue só mais um pouquinho com o Thiago Scheuer agora, trazendo mais uma dúvida ou outra de passageiro, porque ele está dentro do ônibus ali na região de Pinheiros, no terminal, melhor dizendo. Está lá e ouviu toda a conversa até agora e acrescenta aí pra gente. Vamos lá, Thiago. Bom dia. Oi, Rodrigo, Jaqueline, bom dia para vocês, bom dia São Paulo. Ouvi parte dessa conversa porque eu estava conversando aqui também com os passageiros, né? Exatamente sobre esses pontos levantados pela divulgação desse novo edital. O que as pessoas reclamam muito é lotação de ônibus, primeiro lugar, né? Às vezes ônibus que demoram para passar. E aí, claro, depende do dia da semana. No domingo as pessoas reclamam que também esses ônibus acabam demorando. Eu estou aqui com a Carla e com a Eliana. Elas estavam falando isso para mim, elas pegam ônibus praticamente todo dia. Carla, bom dia para você. Você normalmente faz que trajeto para ir trabalhar ou para resolver sua vida durante o dia a dia de ônibus? O trajeto é da Butantã até Consolação. E como é que são os ônibus quando você pega, né? Nesse teu trajeto que é longo? É super lotado. Sempre, hein? Mal dá para sentar, né? Você já chegou a perceber se esses ônibus que você pega tem ar-condicionado, tem rampa? Como é que o motorista dirige? Não tem rampa. Às vezes é uma velocidade em alto. Pega muito corredor? Pego o corredor da Consolação. Na tua opinião, o que precisaria melhorar nesses ônibus aqui na capital? Mais ônibus. Por quê? Porque são poucos ônibus. Você espera muito entre um ônibus e outro? Espero. Às vezes meia hora. E aí você já chegou atrasada ao trabalho por causa disso? Sempre. Principalmente fim de semana. Tá bom. Obrigado, viu? Falar aqui com a Eliana. Eliana, vira pra mim aqui, ó. Eliana, você estava me dizendo sobre essa questão de esperar muito tempo os ônibus, né? Qual que foi o teu máximo, o teu recorde nessa espera? Uns 15 a 20 minutos. O meu trajeto não é muito dificultoso não, mas os busão muito lotado. Não tem ar-condicionado em todos. E eu acho que deveria melhorar o intervalo de ônibus uns para os outros, para evitar ter tanta lotação. Como é que são os intervalos que você pega, por exemplo? Meia hora, dependendo do dia da semana, meia hora. E a fila no ponto fica grande no terminal? Enorme. E no terminal principalmente. Que para ser dentro de um terminal, horrível. Que terminal que você usa? Terminal Pinheiros. Terminal Pinheiros. Isso. Tá bom, obrigado, viu, Eliana? Então é isso, viu, Rodrigo e Jaqueline? O que a gente mais tem ouvido por aqui, normalmente são essas as reclamações. A gente está no Terminal Pinheiros, um terminal muito movimentado da zona oeste da capital. Por aqui também tem metrô, tem a linha 4 amarela, né? Que faz essa interligação. Muita gente sai do metrô, vem pro ônibus, sai do ônibus, vai pro metrô. Então o fluxo de pessoas é muito grande e as pessoas aguardam aí os ônibus, às vezes, muitos minutos, né? A gente já viu filas grandes ali dentro. Mas por incrível que pareça, nesse
nesse horário ainda não está cheio demais, não está superlotado o terminal, né? Como normalmente acontece. Mas a gente acredita que nos próximos minutos aí já vai mudar um pouquinho o cenário por aqui. Mas as reclamações, no geral, são essas, viu, Rodrigo Jaqueline? Valeu, Thiago Schoer, obrigado. Tá aí estão aí as colocações, secretário, e muita gente também dizendo, convidando o secretário para andar de ônibus, hein, secretário? Pode ter certeza que eu ando e não fico fazendo propaganda que eu estou andando, porque eu quero sentir isso daí exatamente como as pessoas sentem. Essas colocações, Rodrigo, são muito importantes e elas vêm bem ao encontro do que pretende esse edital. A melhora da oferta, a melhora do tempo de viagem e a qualidade dentro do ônibus. Essa é uma questão fundamental. As pessoas têm que ter o direito de ter uma viagem com dignidade, né? E ter uma oferta de ônibus compatível com a demanda. Nós estamos aí implantando isso agora. Vai abrir um espaço de discussão. Nós estamos às ordens aí para fazer essa discussão. A Prefeitura vai acompanhar isso e não haverá nenhuma situação em que não seja discutida com a população local para que a gente possa trazer a melhor qualidade para esse sistema que é tão importante na vida de todos os paulistanos. Secretário, quais são os próximos passos agora do edital e da licitação? Ele abre, tem os prazos legais para entrega das propostas, isso deve acontecer em junho. A gente faz as análises e aí, se Deus quiser, vamos publicar os resultados e iniciar o processo de transição para esse novo modelo. Ainda esse ano? Se Deus quiser, se correr tudo bem aí, se não tivermos nenhum problema, nós vamos colocar como meta aí, o mais rápido possível, fazer a assinatura dos contratos. Certo, secretário. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Felipe Guedes. Você sabe, é do nosso time, está todo dia aí nos ônibus, né, mostrando o drama das pessoas. Secretário também, Prefeitura tem consciência disso, do nosso papel aqui do Bom Dia São Paulo. Eu quero dizer para todo mundo aí que vocês sabem, né, que podem contar com a gente no passo a passo daqui para frente, tentando aperfeiçoar isso, para ver se a gente chega ali na frente com um resultado muito melhor para todo mundo, que as pessoas consigam chegar ao trabalho, ao compromisso, sobretudo na parte da manhã tão difícil, de uma forma mais respeitosa, digamos assim. E o mais importante é sempre estar informado, né? Quem sempre pega ônibus, saber quais são essas mudanças, né? Muito obrigado, um bom dia para vocês.